Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de abril de 2021, são 8 horas da manhã. Bolsonarista Oswaldo Eustáquio está com Covid-19 e adere ao tratamento precoce. Armamentistas fazem ato contra senador chamado de bosta por Bolsonaro, na Folha de São Paulo. Ainda na Folha, pouco uso de palavrões por Bolsonaro reforça a tese de que ele sabia que Cajuru divulgaria a conversa. Com piora da pandemia, bancos traçam um cenário mais pessimista para a economia. Multas em estradas de São Paulo poderão ser parceladas em 12 vezes no cartão de crédito. Ainda na Folha, trabalhadores de setores essenciais encaram medo e expectativa de vacina. Piora da pandemia levou ao reforço das recomendações. Projeto para substituir Lei de Segurança Nacional tem lacunas e novos riscos. Candidatura única em 2022 com PSDB, DEM e PDT esbarra em alianças regionais. Temer liderava impeachment 3 meses antes do processo ser desencadeado, relata Eduardo Cunha em livro. Se eu estivesse no poder, apoiaria Bolsonaro, diz Eduardo Cunha, não surpreendendo ninguém. Bolsonaro já prepara a tropa de choque de CPI da Covid e escala líder do Centrão para blindá-lo. Base de Bolsonaro age para minar CPI e Supremo busca solução para o Senado. Líderes da oposição marcam primeiro encontro após disputa pela presidência da Câmara. Após créditos adicionais, o orçamento da saúde para 2021 é inferior em 20 bilhões ao valor gasto em 2020. Proposta de emenda constitucional da economia para incluir valores acima do teto de gastos é vista como balão de ensaio de Paulo Guedes. Pelo jeito, Paulo Guedes está a caminho para a social-democracia, diz Rodrigo Maia. Políticos e magistrados não levam a sério briga de Cajuru e Bolsonaro e dizem ser melhor ignorar, só na cabeça deles. No UOL, 2 dias depois, Globo exibe fala racista dito por BBB. Dom Odilo Scherer diz que religião não deve ser critério em escolha no STF. Ele se refere à nomeação de um ministro terrivelmente evangélico por Bolsonaro. Carmen Lúcia pede que STF julgue queixa contra Bolsonaro por genocídio. Nunca se sabe o que esperar de um paciente com Covid, desabafa a médica. Ainda no UOL, Bolsonaro tenta constranger o Senado agora, que vive conflito de versões para a CPI. No Metrópolis, Babá diz que mãe de Henry pediu a ela para mentir sobre agressões. Kim Kataguiri, deputado federal, vai ao STF para obrigar Arthur Lira, presidente da Câmara, a analisar impeachment de Bolsonaro. Brasil volta a ter recorde na média móvel de mortes pela Covid após 11 dias, diz a CNN. Antes do alerta de Babá sobre agressões, menino Henry teve crise de choro na escola. Ainda na época, Brasil é o 4º país que mais se afastou da democracia em 2020,
diz relatório da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Se eu fosse essa turma, não brincava com Alexandre, alerta ministro do STF. Um ministro do STF que observa de longe os ataques recentes de Bolsonaro a colegas seus no tribunal, lembra que o governo tem a perder nas investidas contra Alexandre de Moraes, cujo impeachment foi sugerido por Bolsonaro na conversa com Cajuru. Moraes é o relator dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, ambos mirando gente próxima de Bolsonaro. PF criticou o governo por uso da Lei de Segurança Nacional contra detratores de Bolsonaro. Twitter coloca aviso de publicação enganosa em post de Eduardo Bolsonaro sobre Covid, relata o jornal Valor Econômico. E Rodrigo Pacheco diz que impeachment de ministro do STF é revanchismo. E presidente do Senado ainda diz que governadores e prefeitos não serão alvo da CPI. Henry foi agredido por 4 horas, diz o Correio Brasiliense, antes de a criança morrer. Máquina pública corre risco de parar se o orçamento não tiver vetos. A Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União alerta para shutdown no governo se o orçamento de 2021 for sancionado pelo Planalto sem vetos, porque tira recursos de despesas obrigatórias para bancar emendas parlamentares. Planalto age para mudar o foco da CPI da Covid no Senado. Na Veja, contra decreto de Bolsonaro, Rosa Weber cita direito à vida contra genocídio. Brasil receberá 800 mil doses de vacina da Pfizer contra a Covid em junho, diz a Veja. Biden pede investigação sobre a morte de jovem negro pela polícia. Pode ser o novo George Floyd. O voto e o troco de Edson Fachin no julgamento sobre Lula. Relator da Lava Jato avisou os colegas que irá proferir uma longa análise do caso que envolve Lula, Moro, Lava Jato e Vaza Jato. A apresentadora Luciana Gimenez apresenta queixa-crime contra Jorge Cajuru ao STF, diz o jornal O Globo. Entidades de saúde denunciam operadora que pressiona médicos a prescreverem cloroquinas da vida. Cajuru diz que desafia Flávio Bolsonaro, acusado de rachadinhas no Conselho de Ética. Bolsonaro cita segunda ligação de Cajuru, mas nega que sabia dessa gravação. Mourão manda falarem com Bolsonaro antes de falarem com ele. Ainda no Globo, Rede pede ao STF inclusão de mulheres grávidas na lista de prioridades para vacinação. Rosa usa Bolsonaro, vítima de roubo, como exemplo para cravar que armas adquiridas por cidadãos podem cair nas mãos do crime. Bolsonaro solta gargalhada ao saber que Cássio Nunes será relator do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Impeachment de ministros do STF e crime de responsabilidade. Pacheco decide foco da CPI da Covid sob pressão de governistas e oposição, diz o jornal O Estado de São Paulo. Para Dória, ampliar CPI da Covid é farsa de Bolsonaro. E por fim, alvo de Bolsonaro, governadores e prefeitos já enfrentam CPIs em 11 estados. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.